If there is something you need us to understand, you're gonna have to do a little better because we are not getting it. Que longa jornada foi essa terceira temporada de Origem, mas aqui estamos, sobrevivemos no fim. Entre teorias bizarras de viagem no tempo, reencarnações e ressurreições, ela foi recheada de altos e baixos. Muitas vezes mais baixos que altos, temos que concordar. Mas será que tudo no fim valeu a pena? Esse season finale cumpriu sua missão, que é nos deixar fisgados para já confirmada quarta temporada, que deve ser a penúltima, né, segundo os próprios criadores, que vai chegar aqui infelizmente só em 2026. Bora falar tudo que rolou nesse episódio 10 sinistro e teorizar sobre o que nos espera daqui a 2 anos. Então já deixa aquele like sorridente e vem comigo. No, 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 no. As buscas por Fátima continuam e por sorte Alice não parece ser tão tapado assim quanto pareceu na maioria das vezes. Percebendo que Eldin escondia algo, sabia de algo, ou então havia saltado os tranquilizantes da enfermaria e jogado no café, o jeito dele todo esquisito, calmo, quase todo dopado, daquela forma estranha dele falar que Fátima deveria estar fazendo algo bom, que poderia ajudar a todos, acabou entregando a paçoca. Boyd arma então um plano até bem inteligente para tentar extrair dele aquela informação, para fazer ele perceber que o que quer que estivesse comunicando com ele era treta, e ninguém sabia mais sobre isso do que Sarah. Em partes até funciona. Eldin, vendo que não tinha pra onde correr, acaba contando que realmente ele sabia onde estava Fátima, mas no fim ele havia ficado cego ali por causa da mulher de kimono. Pra ele, aquela coisa sinistra era um anjo, o que não vou julgar, né, visto artes representativas supostamente fiéis de anjos por aí. Então, Boyd acaba tendo que apelar pra boa e velha tortura física. E por mais que eu tive raiva ali nos últimos episódios de Eldin, por um segundinho eu acabei ficando até com dó dele. Ele era alguém tão inocente, tão puro, que foi muito fácil para que as forças obscuras de Fromville o manipulassem. Parece que não tem como passar por ali sem receber algum tipo de cicatriz, seja física ou mentalmente. Mas pelo menos eu acho que ele vai ficar bem de tapa-olho. E durante o episódio, em certo momento, Jade diz algo sobre as leis da termodinâmica, da conservação, enfim, toda essa conversa de Big Bang Theory. E sobre isso, sobre que de alguma forma aquele lugar leva todas essas leis e fenômenos químicos e físicos além, comecei a olhar as aparições de pessoas mortas em Fromville com outros olhos, como por exemplo o Padre Catry e o Barman Tom. É sabido por todos nós, e também como Sarah diz a Eldin aqui, que aquele lugar não nos dá nada, apenas tira. Mas segundo a teoria de Jade, se de alguma forma tudo ali se conserva e se manifesta, o padre realmente pode ser o padre e Tom realmente pode ser o Tom. No caso, o espírito deles ou algo assim. Porque eles podem até não ajudar necessariamente ali quando aparecem, mas os conselhos, as coisas que eles falam, os questionamentos que eles levantam, não parecem ser pra atrapalhar ou piorar as coisas, sabe? Ele dizendo pra Boyd não colocar o Eldin no saco, que isso cruzaria uma linha que não haveria volta depois, é bem real. Eu confesso que muitas das vezes eu esperava atitudes mais extremas, tanto dele quanto de outros personagens, e que isso certamente teria facilitado muitas coisas em diversos momentos, mas dar aquele passo iria abrir um precedente para que ele tomasse atitudes cada vez mais extremas, ainda mais sendo o xerife da cidade. E Sarah, que chega naquela mesma conclusão, é quem acaba fazendo uma cirurgia de catarata no Eldin usando uma chave de fenda, já que segundo ela, não tinha mais nada a perder, que aquele lugar já havia levado a sua alma. Isso foi foda e altruísta pra caramba, evitando que Boyd ficasse marcado como um sádico, coisa que ela já era. Eu gosto demais da Sarah, cara. De qualquer forma, aquilo funciona e Eldin conta onde havia levado Fátima, que vou continuar ignorando o fato de que ninguém pensou em procurar em abrigos e esconderijos óbvios como aquele. Só que no fim já era tarde demais. A gestação profana de Fátima chega ao fim e a parteira foi o próprio espectro de kimono, e que é provavelmente a mãe do novo bebê lindinho com o sorriso do satanás. E olha, tirar a criança ali com a bolsa intacta exige muito talento, viu? Aquela coisa é levada pelo alçapão até os túneis no exato momento em que Boyd e companhia chegam ali encontrando Fátima. Então ele também desce para acompanhar o chá de bebê com as criaturas, que acompanham ali o surgimento da grande revelação com um sorriso no rosto. O bebê era o Risadinha, a criatura mais icônica de todas está de volta. E como eles crescem rápidos, não? Isso traz muitas, mas muitas
muitas coisas pra se pensar. Como vemos no fim, as respostas chegaram, boa parte delas pelo menos, e o tal ritual tinha a ver com imortalidade. Eu vou explorar melhor isso lá mais pro final, na parte de Tabitha e Jade, mas duas coisas são intrigantes. Como eles não podem ser mortos, em teoria, né, já que o efeito do ritual é serem imortais, isso faz que quando eles morram, eles acabem renascendo ali de alguma forma. E isso explicaria aquele quartinho e que já deve ter acontecido isso antes. De qual forma mataram alguma criatura no passado, qual criatura foi, e quem foi que passou por aquele terror não importa tanto, pelo menos não nesse momento da série. Só que algo pôde matar as criaturas, pelo menos momentaneamente, que foi as lombrigas que Martin passou lá pra Boyd na segunda temporada, e depois de entrar em contato com Risadinha, acabou eclodindo nas cigarras capirotescas. Agora, se tudo ali é um domínio daquela entidade do ritual, o que é que tá por trás daqueles vermes? Quem os criou e se realmente o objetivo era para serem usados ali como uma espécie de arma contra elas? De qualquer forma, a força ali por trás disso parece ser outra entidade além da entidade, que novamente me arremete a bailarina e a velha Tilly, que ainda gosto da teoria dela ser alguma entidade, provavelmente a própria bailarina. Sem falar que as cigarras deixaram as suas marcas. Julie aparentemente agora consegue viajar pela história do passado e futuro, e inclusive interagir, como vemos aqui no final do episódio. Mary tem algum efeito também que ainda não contou a ninguém, e Randall continua ouvindo e vendo as cigarras. E o que isso pode fazer com ele é interessante imaginar. Não acho que isso é apenas para torturá-lo da mesma forma que os gritos que Julie ouvia também não era. Será que Randall vai ter algum tipo de habilidade especial? Talvez, por causa das cigarras, até conseguir causar dano, quem sabe matar as criaturas, mesmo que elas acabem se embuchando em alguma coitada futuramente. Infelizmente, só daqui 2 anos saberemos. Tabitha começa a compreender todas aquelas coisas que acontecem com ela e a sua conexão ali com Miranda. Quando ela conta pra Gemma o que aconteceu quando tocou, quando abraçou o Victor, e após isso, que ela viu o que aconteceu no passado, viu o que aconteceu com Miranda, mas não como se ela fosse apenas uma observadora, não como se ela estivesse ali do lado apenas assistindo tudo acontecer, mas sim como se ela fosse a própria Miranda, que como vemos no fim, era. Sim, como foi ficando cada vez mais claro a cada episódio dessa temporada, confirmou-se a teoria de reencarnação. Quem acompanhou essa longa jornada da série aqui no canal comigo sabe que eu nunca gostei dessa ideia de reencarnação, independente de origem ou de qualquer outra história, porque pra mim tira um pouco dessa identidade única de cada ser único, sabe? Mas isso é gosto pessoal. Porém, como foi construído aqui na história, funciona e faz sentido, já que a coisa é com Jade e Tabitha. Os dois estão reencarnando pra tentar vencer o lugar, pra quebrar aquela maldição e finalmente se libertar. Não acho que a série assume o lado espírita da coisa, né? Essa crença ali que todos somos reencarnações. Ou seja, pra mim, tirando os dois ali, nenhum dos outros personagens são reencarnações de ninguém. Jade e Tabitha são porque lá no começo, quando o ritual de fato aconteceu, eles tentaram salvar os filhos, as crianças, e acabaram falhando e morrendo ali, como consequência, novamente na teoria de Jade, que tudo se conserva ali, suas almas, seus espíritos, né, ficaram presos ali, amaldiçoados pelo que fizeram, ou melhor, tentaram fazer séculos atrás, sendo condenados por vontade própria ou não, a reencarnarem pra tentar quebrar Fromville, para vencerem. Nesse caso, eu acredito que aquele lugar ali só passou a existir depois do ritual. Talvez aquele lugar não seja uma prisão apenas para os pobres motoristas perdidos que acabam encontrando a árvore caída na estrada. Talvez aquele lugar é também uma prisão para a própria entidade de Fromville. Aquele ritual pagão de imortalidade, de sacrifício dos filhos, seria uma troca. A entidade ganharia forças, já que, né, mitologicamente é através de sacrifícios, não importa quais sejam, se é físico ou espiritual, que divindades e afins se nutrem. Jade e Tabitha, os primordiais, né, que viveram naquele tempo do ritual, foi que começaram tudo. Eles interferiram e fizeram algo para combater o ritual. Lembra que Victor disse que alguém contou uma história para as crianças e isso fez surgir as árvores e blá blá blá, que nesse caso eu acredito que foi até a Julie ali, viajante do tempo. Mas isso é história para outro vídeo. Enfim, o que eles fizeram acabou criando diretamente ou através das crianças calvas Fromville, uma espécie de gaiola para aquela entidade e as criaturas imortais que surgiram dela. Assim ninguém, nem o primeiro Jade, nem a primeira Tabitha, nem as criaturas, nem a entidade poderiam sair. E por isso a entidade tenta todas as vezes acabar de vez com Jade e Tabitha, para que possa quebrar o ciclo e se libertar dali também. E pelo mesmo motivo, Jade e Tabitha continuam voltando, para vencer a entidade e salvar as crianças. Deu pra entender mais ou menos? No fim, tanto Jade e Tabitha quanto a entidade querem quebrar aquele
aquele ciclo, querem quebrar aquela dimensão, querem quebrar Fromville. Só que cada um à sua maneira, cada um quer e precisa vencer o outro. Se a entidade ganhar, provavelmente ela será liberta no mundo todo, assim como as criaturas. Se o garoto de branco pode interagir no mundo natural, né, no nosso mundo, por que eles não? Não acho que seria uma espécie de apocalipse bíblico caso a entidade viesse até a nossa dimensão, mas ela existiria, e qualquer um paganista, qualquer um cultista poderia fazer um ritual ali de sacrifício para ter imortalidade. Tipo o que o Keanu Reeves fez. Seria a Idade das Trevas, das bruxas tudo de novo, com histórias sobre aquelas criaturas sendo chamadas de diversos nomes mundo afora, como mendigos, vampiros e por aí vai. Nesse caso, só a Sam e Dean Winchester para resolver. E se Jade e Tabitha vencer, tudo acaba. Com as crianças calvas salvas, isso tiraria o poder e influência do ritual. Sem poder, a entidade se torna obsoleta, com isso as criaturas imortais morrem. O ciclo, o loop temporal se rompe e aquela dimensão deixa de existir. Ou melhor, se torna apenas o que ela é na nossa dimensão, uma ilha. Eu consigo enxergar um final da série ali com Jade e Tabitha, mais alguns poucos sobreviventes de Fromville, esperando na costa um barco chegar para buscá-los. Voltando ao episódio, é com Jim que o código das árvores é quebrado. Com uma sequência de 2 dígitos, ele relaciona aquilo a escalas musicais. Com isso, eu compartilho da indignação de Jade de achar aquilo tudo desnecessariamente complexo. Não poderiam eles ter deixado ali escrito em um dos papelzinhos apenas a palavra música? Ou então talvez apenas o símbolo ali de uma partitura? Sacanagem também, hein? E segundo, que não é bem furo, mas apenas um detalhe bobo que Jade, fissurado em descobrir o que eram aqueles números, e segundo ele mesmo, já tendo pensado em todos os códigos e cifras que existem até os tempos babilônicos, como é que ele nunca chegou a pensar naquilo, a pensar em música, já que como ele toca violino, ele deve saber a parte teórica da coisa. E Jade saber, né, ter essa musicalidade não é por acaso. Eles cantavam canções de ninar para sua filha, a garotinha calva que interage com Tabitha ali, provavelmente. E tocando aquela música, aquela mesma melodia, elas aparecem. Novamente com os seus incessantes ancuis, mas dessa vez as lembranças vêm, tanto para Tabitha quanto para Jade. Desde os tempos do ritual, passando por todas as reencarnações até aquele momento, eles agora sabem de tudo. E eles não mostraram aqui nenhum flashback do ritual, porque provavelmente vai ser mostrado bastante isso na 4ª temporada, e eles ainda não escalaram os atores para viver a Tabitha e o Jade originais. Acho que não precisa mais falar sobre o ritual e tudo que veio acontecer depois, isso meio que já ficou quase totalmente claro, apenas os detalhes de cada parte disso devemos ver na 4ª temporada. Já que Jade e Tabitha agora sabem de tudo, então essa parte do mistério já foi finalizada. Só que saber das coisas não significa que eles terão alguma vantagem minimamente empolgante. Lembre-se que eles provavelmente sempre se lembram, mas mesmo assim acabam falhando em todas as gerações. E o fim do 10º episódio da 3ª temporada de Origem não poderia ser menos chocante. Jim, sozinho na floresta, acaba sendo encontrado, primeiramente por Julie, desesperada, pedindo para ele sair imediatamente dali. E aquela Julie, como vemos, não é a nossa Julie. Ou melhor, não é a do presente, mas sim uma Julie do futuro, provavelmente a Julie ali da 4ª temporada, que tá desesperadamente tentando salvar o seu pai do que estava prestes a acontecer. Prova óbvia disso é o seu cabelo tá curto. Só que o interessante é, como Ethan diz pra ela ali na lanchonete, Julie é uma story walker, ou seja, ela pode viajar pela história, mas se é uma história, ela já foi contada, e se foi contada, ela não pode ser mudada. E isso deve ser terrível pra ela, porque ela pode viajar, presenciar, ver e rever eventos e desesperadamente tentar intervir, mas não importa o que ela tente nessas viagens, o resultado é sempre o mesmo. Afinal, a história já foi contada. Então aquela habilidade dela vai servir apenas para obter informações, descobrir coisas, detalhes que passaram batido pelas pessoas, ver outros pontos de vistas e perspectivas, porque alterá-los é impossível, o que é óbvio, né, porque senão nem a história teria acontecido, já que bastaria ela ir até o ritual, né, até a raiz da coisa e de alguma forma impedir que ele tivesse acontecido. Surge um velho sinistro de amarelo, muito provavelmente o marido ou a própria Tilly, tô zoando. Certamente a grande, poderosa e maldita entidade por trás de tudo, presa ali naquela dimensão. E faz sentido as criaturas, né, as pessoas que fizeram os rituais de imortalidade serem daquela forma, feitos à imagem e semelhança, não? E os criadores sabem como fazer coisas creepies. No terror nada dá mais medo que assombrações de criança e demônio ali com a aparência de idoso. O velho pega Jim e por mais que Julie tenta impedir, ele arranca sua garganta como qualquer uma das criaturas faria. E a pergunta é, por que ele mata Jim? É apenas porque, como
como Tabitha e Jade descobriram a maracutaia toda, agora ele precisa intervir, né, se manifestar, e rondando ali a floresta atrás dos dois, só teve o azar de acabar encontrando Jim. E se for isso, será que ele será uma presença diária na cidade na quarta temporada, guiando as criaturas como um líder de gangue ou algo assim? Ou então tem algum motivo especial ali pra ele matar justamente Jim de cara? O que é até estranho ao meu ver, porque já que se Jade e Tabitha tem alguma conexão ali, são destinados, ter deixado Jim vivo, ele poderia até atrapalhar ali as coisas pros dois. De qualquer forma, pra uma temporada mais lenta, focada numa das personagens mais sensal da série, no fim, com o episódio final trazendo a ressurreição do Risadinha, tortura física entre os moradores, morte de Jim, alguma das respostas que tanto queríamos e a aparição do CEO de Fromville, é mais do que o suficiente para que soframos por 2 anos até a esperada quarta temporada de Origem. Como a gente é bitch dessa série. E para você que acompanhou comigo todos esses 10 episódios aqui no canal, ou para você que chegou agora também já curtiu, primeiramente, muito obrigado. Foi muito divertido poder acompanhar e teorizar com vocês aqui essa série crocante. E se você também curtiu, já clica aí e se inscreve para continuar sobrevivendo comigo e não perder os próximos vídeos do Sextou. E também, é claro, para não sofrer essa espera de 2 anos sozinho. Tamo junto. Muito obrigado por assistir até aqui, fique bem e até o próximo vídeo terrível. Your wife shouldn't have dug that.